muitos versículos falando sobre ele, é muito grande a sua importância no Novo Testamento. É muito grande o que ele deixou para nós, que é a Escritura. Glória a Deus. Lucas, ele era grego, natural de Antioquia, então ele não fazia parte do povo judeu, ele não nasceu judeu, ele era gentil. E mesmo assim, ele foi um homem que foi alcançado pela graça, assim como eu fui, assim como você foi. Glória a Deus. E ele era gentil, grego, e a Bíblia não fala como ele aceitou Jesus, como ele teve esse encontro, mas muitos acreditam que foi por meio de Paulo ou dos apóstolos que ele tinha amizade. E alguma qualidade de Lucas, que é interessante, ele era um escritor e historiador. Como nós lemos aqui, ele foi o escritor do Evangelho de Lucas. Alguém sabe mais qual livro ele escreveu? Os pastores não podiam falar. Ele também é o escritor de Atos dos Apóstolos. Lucas é considerado o primeiro historiador da igreja primitiva. Ele escreveu cerca de 28% do Novo Testamento. Glória a Deus. Um grande homem. E mesmo assim não tem muitas falas sobre ele no Novo Testamento. Nós vamos ver alguns versículos aqui que falam sobre ele, mas é pouca coisa. Mas mesmo assim o seu legado é grande para a gente nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o Evangelho de Lucas, explicar um pouco sobre esse livro que ele escreveu. A pregação vai ser um pouco mais explicativa, né? Que a gente está com esse propósito de falar um pouco mais sobre o personagem. Mas ele também tem grandes ensinamentos para a nossa vida. Lucas. O Evangelho de Lucas, por sua vez, traz à luz a face misericordiosa de Deus, a atenção de Jesus dada principalmente aos pobres e pecadores, aos refugiados e sofredores, os milagres como manifestação do amor e compaixão. Outro aspecto relevante desse Evangelho é a presença fiel de Maria, sobretudo nos relatos da infância com Jesus. Então, Lucas escreveu esse Evangelho com um propósito. O primeiro propósito de escrever esse Evangelho, a gente leu aqui no versículo 3, do capítulo 1. Vamos voltar lá? Ele diz assim no versículo 3 do capítulo 1: depois de investigar tudo detalhadamente desde o princípio, também decidi escrever um relato preciso, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas, após ele se converter, após ele encontrar Jesus, como eu disse, ele era um homem muito estudado, ele era um escritor, ele decidiu escrever sobre a vida de Jesus para Teófilo. Não sabemos se Teófilo era um amigo de Lucas, se ele era um rei. Procurei saber quem era Teófilo, mas não encontrei. Mas sabendo que Teófilo era um homem muito importante e que Lucas está explicando o Evangelho para ele, está falando sobre Jesus para ele. Porque é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a Boa Nova, nós temos que espalhar a Boa Nova. É isso que Lucas estava fazendo, contando essa Boa Nova para Teófilo. Não só para Teófilo, o foco do livro de Lucas é também para os gentios. Glória a Deus. É mostrar para os gentios que Jesus, ao longo da sua vida, ele vai pôr esse livro como Jesus, mostrando o lado humano de Jesus, como Jesus se importava com as pessoas, com os pobres, com as mulheres. Um fato muito importante desse livro é que é o único evangelho que vai falar sobre a infância de Jesus, que vai relatar aquela passagem de Jesus no templo. Então, existem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, mas existem algumas diferenças entre os 3. E nós notamos essa presença da infância de Jesus no livro de Lucas. Glória a Deus, aleluia. Também, outra coisa que tem no livro de Lucas, que você não vai encontrar muito nos outros evangelhos, é a importância que ele mostra que Jesus tem com as mulheres. Lucas é o evangelho que mais se importa com as mulheres. Você vai perceber isso porque ele vai falar muito sobre Maria, sobre Isabel, Ana, a viúva de Naim, a mulher pecadora, Marta. E nós sabemos que naquele tempo as mulheres não tinham
você vai ver muitas passagens na Bíblia que de contagem de pessoas, tinham 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, tipo, as mulheres não eram nem contadas, não dava nem importância para as mulheres. E Lucas não, ele vai ressaltar a importância que Jesus dava para as mulheres e também para as pessoas pobres. Glória a Deus. E como eu disse, o objetivo desse livro é mostrar como Jesus salvou a humanidade, assim como os outros evangelhos, mas mostrar o lado humano de Jesus. Glória a Deus. Como eu disse, existe diferença, né, entre os evangelhos. O evangelho de Mateus vai escrever voltado para os judeus, mostrando como Jesus é o Messias do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento. Marcos ele vai relatar mais milagres no seu evangelho. Então, ele está mostrando mais para os romanos. Os romanos acreditavam mais vendo, né? Mais vendo milagres. Então, ele vai relatar bastante milagres. E Lucas está escrevendo para os gentios, para pessoas assim como ele. Pessoas que não são muito conhecidas e dizendo que Jesus se importava com elas. Mesmo ela sendo a mais pecadora, mesmo ela sendo a mais desprezada, mesmo ela sendo mulher, Jesus se preocupava com ela. Esse é um dos focos no livro de Lucas. E também você vai ver no livro de Lucas que é o livro que mais fala sobre a vida de oração de Jesus. Vamos abrir em Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3, no verso 21, vai dizer: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Eu achei interessante que os outros evangelhos também vai falar sobre o batismo de Jesus, mas só no de Lucas vai falar que ele estava orando quando o céu se abriu. Glória a Deus. Então, constantemente você vai ver Lucas falando sobre os períodos de oração de Jesus, como Jesus separava esse tempo, né, de oração, de buscar o Pai, de buscar aquela intimidade com o Pai, para realizar as grandes maravilhas que ele fazia. Glória a Deus, meu. E Lucas foi o escritor do livro de Lucas, mas ele não presenciou os fatos que aconteceram. Ele não viveu com Jesus. Na época que Jesus estava fazendo seu ministério, Lucas não participou. E então, da onde que ele tirou isso, né? Como ele não participou, como é que ele escreveu sobre a vida de Jesus? Lucas ele teve grande contato com os apóstolos. Ele era muito amigo do apóstolo Paulo. Ele teve contato com o apóstolo Pedro também, com os outros apóstolos. Então, eles foram suas fontes de pesquisa. E ele disse, né, no verso 3, como eu disse, ele buscou tudo detalhadamente, porque ele era um estudioso. Ele era um historiador que buscava, a fé dele não era uma fé sem razão. Ele creu, mas também ele foi atrás. Glória a Deus. Saber como aconteceu, como foi isso. Assim deve ser nas nossas vidas. Nós temos que crer em Jesus, mas temos que ler a Bíblia para ter conhecimento, para saber como que como que funciona o Evangelho. Não só ouvir, né? Mas também praticar, mas também estudar. E Lucas era um estudioso da palavra. Passando aqui. Lucas também foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Fala um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Abre suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No primeiro verso aqui já confirma que Lucas é o escritor desse livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, ele já diz: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui no 2 ele vai começar a contar, né, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que começa a partir do momento que Jesus foi elevado aos céus e como a
Apóstolos também é como posso dizer, uma carta, um relato para esse Teófilo, para que ele creia no Evangelho. Não só para Teófilo, né? O livro, como vocês podem ver, os escritos de Lucas alcançou nós que estamos aqui 2000 anos depois. Não só foi para Teófilo, mas foi para todas as pessoas que creram em Jesus, alcançou nós até hoje. Então é grande o legado de Lucas em nossas vidas. Por favor, leia um pouco sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu era menor, eu achava que Atos era o nome de uma pessoa. Atos. Mas não, Atos é exatamente isso. Foram os atos dos apóstolos, o que eles fizeram, né? Após Jesus ser levado ao céu. O resumo do livro de Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos conta a história da primeira expansão da igreja após a morte de Jesus Cristo. Ao ressuscitar, Jesus capacitou alguns de seus seguidores através do Espírito Santo, denominando-os apóstolos, que significa os enviados. A narração gira em torno de como os apóstolos propagaram o Evangelho de Jesus, orientando pessoas à fé, formando assim uma nova comunidade cristã de igrejas. Um dos principais personagens desse livro é o apóstolo Paulo, autor de várias cartas que orientavam as igrejas locais da época. Então, diferente do livro de Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos, é que o Evangelho de Lucas ele não participou. Ele só relatou a vida de Jesus, como é que foi a sua infância, o seu crescimento, os seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição. Já no livro de Atos, ele conta como se ele estivesse ali, e realmente ele estava, participando de todos os acontecimentos que são relatados no livro de Atos. Abram suas Bíblias em Atos 16. Atos 16, verso 10. Deixa eu ver aqui. Atos 16, 10. Diz assim: Então decidimos a partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Não sei se vocês perceberam a palavra que ele usou. Decidimos. Alguém tem alguma outra versão que fala alguma outra palavra? Verso 10. Alguém pode ler? Verso 10. E outra versão? E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamará para lhes anunciar um novo Evangelho. Já está diferente, nós procuramos. É que está decidimos, então ele está se colocando no meio. Ele está falando, eles foram, eles decidiram. Não, ele fala, decidimos. Então ali ele se coloca que, como ele participou de Atos dos Apóstolos, ele participou dessas viagens missionárias de Paulo. Ele era um companheiro de Paulo. No Evangelho de Lucas, ele somente é uma pessoa que está relatando o que aconteceu, que ele está ouvindo de algumas pessoas. No livro de Atos, não. No livro de Atos, ele está vivendo tudo aquilo. Aleluia. Está vendo Paulo ser preso, está vendo Paulo pregando, ser perseguido, sofrer naufrágio, viu Paulo ser morto. Ele está ali do lado, relatando tudo. E foi de grande importância relatar tudo isso, né? Se não fosse Lucas escrevendo tudo isso, a gente não saberia nem a nossa história. Como é grande a importância desse livro de Atos dos Apóstolos. Particularmente é um dos meus favoritos meu. Eu gosto bastante da história da igreja. E vejo que Lucas é um homem muito importante por isso, porque ele relatou tudo aquilo que estava acontecendo na igreja desde o princípio. Glória a Deus. Tem outra passagem aqui em Atos 21. Vamos abrir Atos 21, 17. Quando Paulo chega em Jerusalém. Eu vou ler a partir do 15. O 15 diz assim: Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnason, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram
calorosas boas-vindas. Aqui mais uma vez Lucas está se colocando na história, né? Não está somente relatando, mas está relatando o que ele realmente viveu. E essa é mais uma prova que o livro de Atos é verdadeiro, que não está na Bíblia por acaso, não é historinha carochinha, mas é realmente a história da igreja, a história da nossa história, onde nós viemos. E Lucas foi um participante disso. Existe mais uma passagem que ele se coloca, que é Atos 28. Vou usar bastante a Bíblia. Atos 28, no verso 16. Mais uma vez Lucas se colocando na história. Ele disse no verso 16: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. Ele usa a palavra, né? Quando chegamos, mais uma vez ele está se colocando na história como participante do ministério do apóstolo Paulo e do crescimento da igreja naqueles dias. Então, Lucas foi, como eu disse, é um historiador, um escritor de 2 livros da Bíblia, mas não só isso. Lucas era um grande amigo do apóstolo Paulo, um grande companheiro do apóstolo Paulo. E nós vamos ver isso em 2 Timóteo. Vamos abrir 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, verso 11. Vocês veem a amizade, essa linda amizade que tinha Lucas e o apóstolo Paulo. No verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer, né? Apenas Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, pois ele será o último ministério. Aqui são as palavras finais do apóstolo Paulo, está perto da sua morte. E ele ressalta aqui, ó, apenas Lucas está comigo. Todos já tinham abandonado o apóstolo Paulo e Lucas estava ali do seu lado, como fiel amigo, companheiro. Essa é mais uma qualidade de Lucas, né? Era um fiel amigo, companheiro de Paulo, e nos seus últimos dias ele estava ali acompanhando o grande pregador do Evangelho, né? Porque o homem, por mais que Deus estava com Paulo em todo momento, Paulo também precisava de um amigo do lado para desabafar, para conversar, e também de outra qualidade que Lucas tinha, que Paulo precisava. Paulo era sempre, quando ele ia pregar o Evangelho em algumas cidades, ele era apedrejado, era preso. Meu Deus. E Lucas tinha uma grande qualidade que Paulo necessitava muito, porque Lucas era um médico. Lucas também é chamado de o médico amado. Essa passagem está aqui em Filemão. Mais uma passagem que fala sobre Lucas. Filemão 1:24. Ah não, Filemão não. Confundi aqui. Colossenses 4, 14. Mais uma vez o apóstolo Paulo citando Lucas em suas cartas. Esperar os irmãos encontrar. Colossenses 4, 14. Vou ler o 13 só para os irmãos entenderem melhor. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Paulo estava aqui escrevendo a carta aos Colossenses, né? E Lucas estava ali ao seu lado. Até os momentos que Paulo estava escrevendo as suas próprias cartas, Paulo também é um grande escritor, né, do Novo Testamento. Lucas estava ali ao seu lado, aprendendo e relatando tudo o que acontecia na vida de Paulo. Então Lucas era um médico, que pode dizer que o consultório dele era um consultório itinerante, né? Porque
Paulo constantemente era perseguido, sofria de apedrejamento, prisões, constantemente podia estar ferido, doente. E não só Paulo, mas os irmãos também que acompanhavam Paulo. E Lucas estava ali cuidando de todos. Glória a Deus. Você vê que Lucas era um homem muito estudioso, né? Era um escritor, era um pesquisador, era um médico. Coisas boas Deus usou para usar a vida de Lucas para abençoar as pessoas. Deus usa a sua profissão, as suas qualidades para abençoar também outras pessoas. Verdade, papai. E mesmo Lucas tendo grande importância, nós vemos que são poucas as passagens que falam dele. São alguns versículos pequenos. Mas mesmo assim, eu acredito que Lucas não estava preocupado com isso. Ele estava ali para fazer com que o evangelho crescesse. Mesmo que ele não tivesse no foco. Pode dizer que ele trabalhava nos bastidores, né? Paulo estava ali no foco, pregando. Ele estava ali por trás, dando todo o suporte, ajudando. E também Deus pode fazer assim em nossas vidas. Você não precisa estar aqui em cima do púlpito, você não precisa ter um grande cargo para fazer com que o evangelho se espalhe. Você pode estar no seu próprio lugar. Aleluia. Cooperando na sua igreja, ajudando o seu pastor, acompanhando a escola dominical, nos cultos de ensino. Você não precisa estar aqui para realizar grandes coisas para Deus, para que Deus alcance as pessoas. Você pode estar simplesmente vindo na oração e orando pelo irmão que precisa. Verdade, papai. O irmão que precisa de uma palavra. Seja como Lucas, né? Trabalhe também nos bastidores. Não busque o foco, né? De ser o principal. Sim, mas podemos ver que ele trabalhou por trás de tudo. E mesmo assim foi grande a sua colaboração com o crescimento do evangelho. Aleluia. Tem a passagem que eu falei de Filemão, né? Filemão 1:24. Mais uma passagem que fala sobre Lucas. Lucas é um amigo, médico, um historiador. Paulo vai falar também que ele é um cooperador. A pessoa que está ali, o cooperador é aquele que está ali, ao lado, sempre ajudando. Ele vai dizer, no verso 23, ele diz: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Então podemos ver que em todos os momentos da vida de apóstolo Paulo, que estava ali pregando o evangelho para os gentios, Lucas estava ali ao lado dele, sempre ajudando, sempre auxiliando. Podemos ver como é grande a importância de um amigo do nosso lado, né? Verdade, Deus. Então, vamos agradecer a Deus, porque sempre que você está triste, com certeza tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está intercedendo por você, mesmo que você não saiba. Muitas vezes você não sabe, mas tem alguém cuidando de você, tem alguém que Deus preparou para orar por você, para estar do seu lado, para te ajudar. Lucas era uma pessoa assim. E o que podemos aprender com a vida de Lucas é isso, né? Que não está no foco, né? Trabalhar também nos bastidores. Sim, meu Deus. Por mais que ele estava ali do lado do apóstolo Paulo, ele podia até sentir inveja, né? Paulo prega, é um grande pregador e eu fico aqui do lado. Não, ele entendia a sua posição. Ele entendia a sua importância de estar ali relatando. E foi grande a importância dele. Olha o livro que ele escreveu, olha as cartas que ele escreveu. Glória a Deus. Então, saiba que você pode ser como Lucas. Reconheça a sua posição e saiba que Deus pode te usar a posição que você está. Você não precisa de um título, de um cargo, mas Deus pode usar suas qualidades para abençoar outras pessoas e para o crescimento do Evangelho. Amém. Graças a Deus. Um detalhe sobre os livros de Lucas. Os dois livros escritos
por Lucas não tinham apenas o objetivo de servir a Teófilo, seu destinatário imediato, mas alcançar todas as nações com a pregação do Evangelho. Maravilhoso, aleluia. Suas obras procuram instruir e fortalecer a fé de todos aqueles que foram conduzidos a Cristo. Mateus enfatiza as profecias, pois querem transmitir aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Marcos, provavelmente o mais antigo, coloca ênfase nas ações de Jesus e seu público por ser romanos. Lucas é escrito para os não-judeus, os gentios, e sublinha a misericórdia divina de Deus demonstrada através da salvação por Cristo, especialmente para os excluídos. Então Lucas é aquele que pensou nos excluídos, né? Pensou naqueles que não tinham tanta importância e mostrou que Jesus se importava com todos. Verdade, Pai. Não só com os judeus, mas também com os gentios. E é interessante que, falando sobre os 4 evangelhos, né? E Mateus conviveu com Jesus. Mateus foi um dos apóstolos, escritor do livro de Mateus. Marcos, nós temos algumas dúvidas. O Wesley já falou uma vez, né, sobre Marcos, que pode ser que ele tenha tido esse contato com Jesus, que ele era muito jovem, né? João Marcos. João também foi um apóstolo, né, que escreveu o Evangelho de João. Já Lucas não teve esse contato diretamente com Jesus. E mesmo assim, o seu livro é um dos mais completos Glória a Deus. O seu Evangelho é um dos mais completos. Eu aconselho até você, se for começar a ler os Evangelhos, começar pelo Evangelho de Lucas, que você vai encontrar coisas, detalhes que você não vai encontrar nos outros Evangelhos. Porque Lucas era assim, como ele era um homem muito estudado, ele procurava se atentar a tudo, a todos os detalhes. Como ele era médico, ele vai falar sobre as doenças das mulheres, dos homens, com vários detalhes. Então, grande bênção é na nossa vida o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Glória a Apóstolos. Deus, Jesus. Grande o legado desse homem que deixou para nossas vidas. Coisa linda, glória a Deus. Mais uma qualidade de Lucas: era um homem humilde, fiel, útil e companheiro de Paulo. Um médico bem educado e instruído. Um historiador cuidadoso e preciso. Autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. Algumas lições da sua vida. As palavras que deixamos para trás serão uma imagem permanente de quem nós somos. Isso a gente não vê ele falando muito sobre ele, né? Mas os seus escritos falam por si só sobre ele, sobre a pessoa que ele era. Verdade. E outra também. A excelência é exibida pela maneira como trabalhamos quando ninguém está olhando. Alguns detalhes também sobre a vida de Lucas. Provavelmente conheceu Paulo em Troade. As suas ocupações: ele era médico, historiador, companheiro de viagem e contemporâneo de Paulo, Timóteo, Silas e Pedro. E grande é o testemunho dele para nossas vidas, né? Mesmo que não tenha muitas passagens da Bíblia sobre ele, nós aprendemos nessa noite que grande foi a importância dele para o crescimento do Evangelho e para a Bíblia, né? Que nós temos aqui. Então eu aconselho você que leia o livro do Evangelho de Lucas, leia o livro de Atos dos Apóstolos, que você vai estar aprendendo bastante com esse grande homem de Deus. Eu fico até aqui e agradeço a minha oportunidade. Amém? Peço oração por mim, pela minha família e também por todos os homens que pregaram aqui e tiveram essa coragem, né? Que os irmãos possam continuar orando por todos para que podemos voltar aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito rico esse ensinamento aqui. E fiquei pensando assim,